voto. É quem é a base dos caras hoje? Hein? Idiota útil, meu irmão. Vamos voltar de novo a Lene. Lene, volta. Não precisa mais de universitário, não precisa mais de... E outra questão que eu tava comentando, eu não terminei. Tem um livro, Socialismo Doença Infantil. Todos que você disse, a maioria não é escravo. A maioria é escravo, porque a maioria das pessoas nasce escravo. A maioria das pessoas nascem socialistas. Um guri de 5, 6, 6, 10 anos, ele quer assumir responsabilidade? Não. Ele quer, não, eu vou trabalhar, eu vou botar comida na mesa. Ele vai... Ele nem sabe o que é Nem isso. sabe o que é isso, bicho. A gente vive uma sociedade hoje que a maioria dos homens são mulheres mentais, a maioria das mulheres são crianças. A maioria quer ser livre ou quer ser escravo? Quer ter garantido a comida, alguém que cuide dele? Quer ser escravo. Pelo amor de Deus, bicho. Isso foi demonstrado por Platão e Aristóteles 400 anos de Jesus pisar na Terra. Jesus falou isso. A maioria das pessoas vai pro céu ou pro inferno. Pro inferno. A porta larga, não é isso? O casamento de meu pai, a casa de meu pai, como o casamento do filho do rei. A maioria vai pro inferno, meu irmão. A gente não tá pregando pra maioria, não. Não precisamos da maioria, a gente só precisa de 1% dos produtores. Não, a gente não vai nunca convencer a maioria quer ser escravo mesmo, velho. Vai ser sempre assim, é a natureza humana. Os humanos nascem socialistas, os humanos nascem crianças. Ninguém nasce adulto, bicho. Você conhece alguém que nasceu adulto? Jesus, que foi Deus e homem, só se começou a chamar de rabi com 30 anos, velho. Ou não? Ele com 5 anos fazia milagre publicamente e tal? Tava ensinando, hein? Pois é, a maioria sempre vai ser socialista, a maioria sempre vai querer ser criança. A questão é que a maioria das pessoas entende as fases da revolução, eles entendem o que é autoridade, eles entendem o que é totalitarismo, entendem as consequências dos atos. Ponto. É por isso que nesse país, pro cara comprar uma arma até 25 anos e pro cara votar em 16, não é isso? Tem hora que eu acho que você é radical com isso aí. Mas eu vi uma psicóloga falando sobre a massa. Eu acho que você é radical com isso aí. Eu vi uma psicóloga falando sobre a massa, que a grande maioria é massa, e que se você tentar mostrar a verdade pra massa, provavelmente a massa vai te atacar. Rodrigão, a maioria é poupador líquido ou devedor líquido nesse país? Devedor. Eu tô devendo, o Robertinho tá devendo, nós não, eu também tô devendo. Não, você não tá devendo, não. Eu tô devendo mais de 300 mil reais, meu irmão. Não, mas você tem Eu tô devendo quase 400 pau, Você tem mais de 800 Só que Bitcoin. líquido. Rapaz, quem é que você acha que deve mais? Você ou a mulher da Magazine Luiza, amiga de Dilma lá? A mulher da Magazine Luiza deve mais. Quem você acha que deve mais? Você ou os caras da Americanas lá? A questão é que a dívida dele é subsidiada e milionária, não é isso? Você queria agora uma dívida de bilhões abaixo do CDI que você bota no banco e recebe a diferença? Tendo o patrimônio que eles têm. Não, mesmo sem patrimônio nenhum. Bilhões aqui abaixo do CDI que você bota no banco e fica com a diferença. Os amigos do rei conseguem, não é isso? Sim. Ou não? Sim. Pois é, a maioria dos caras se dever não significa que o cara é... Mas só pra gente não perder essa lógica aí que você apresentou da coletividade, eu tendo a concordar, porque além de ser uma lógica cristã assim, a vida inteira é assim, né? E, inclusive quando a gente tem uma cultura que te empurra pro lado errado da coisa, pra ilegalidade, pra se dar bem fazendo aquilo que é incorreto. Então a lógica, no final das contas, infelizmente, é de que a maioria das pessoas vai adotar o lado errado. Só que, infelizmente, o que a gente tem que fazer dentro da própria lógica cristã também é a gente ir pregar o evangelho, né? Pra tentar salvar o máximo de pessoas. E essa lógica cristã mesmo que você tá usando como pressuposto do seu exemplo, eu acho que a gente tem que aplicar pra vida social de forma geral e principalmente no nosso contexto brasileiro, que é tentar, por mais que isso não vá acontecer em alguma medida, a gente vai salvar muita gente. Salvar o máximo de pessoas possíveis e conseguir fazer com que essas pessoas também façam a sua contribuição positiva para a lógica que a gente está tentando fazer de ser positiva. Por exemplo, vai adiantar dentro do grupo seleto que você vai conseguir trazer para a lógica do desinvestimento um impacto social e econômico relevante para o Estado? Vai adiantar só isso? Só isso não vai, porque a gente sabe que os impostos, os tributos de forma geral, são cobrados de todos. Cada um dos 200 e tantos milhões de brasileiros aí pagam impostos nos mais diversos níveis, nos mais diversos microações de controle ali econômico. Ele vai comprar uma balinha, tem imposto ali. E tudo isso subsidia o Estado, subsidia a Universidade Federal. Tem como a gente acreditar que a gente vai desinvestir sem conseguir conscientizar uma massa muito grande dessa galera? Impossível. A gente pode tentar desinvestir. Você tirou seu dinheiro de lá. Você tá levando muita gente, só que pro Estado isso é relevante? Rapaz, isso causa um impacto relevante mesmo? Não causa, cara. Pro Estado não causa. Tem que ser várias frentes, é o que eu tô falando. E tentar salvar o máximo de pessoas essa máquina precisa de um gasto constante, um gasto crescente. Inclusive, o principal livro que eu sou lá, O Jardim das Aflições, é o problema do crescimento exponencial do Estado, não é isso? O Estado pode gastar exponencialmente mais em relação ao organismo que ele é o hospedeiro? O parasita pode crescer mais que o hospedeiro para sempre?
Vai pra quebrar de sempre, qualquer mas maneira. Você sabe que a Mas dívida vai quebrar pública, de qualquer tanto maneira, né? interna quanto externa, é gigantesca porque ele gasta para além do que a gente produz de PIB. É E isso, aí, a gente lógico. não vai ver isso nessa geração Tem inclusive, nossa. tem inclusive Não, curva já de vai Laffer. ver, o Tem várias pau já demonstrações que aumentando a alíquota de imposto, tem hora que ele para arrecadar menos, né? Que ele diminui Sim, a atividade Só que ele pega empréstimos aí e vai indo na Não, superficialidade, e além na de empréstimo, fingição, ele na aumenta a impressão artificialidade. monetária mesmo. É uma quantidade de dinheiro, diluindo o otário que ficou com real no. artificialidade Tem que econômica. piorar muito pra chegar nesse ponto. Rapaz, Renatão. próxima década, velho. Tem que piorar Próxima muito. década. Renatão, Não, exatamente. É igual a olha a Americana Venezuela fez, aí, tá quanto devendo tempo pra ficou? todo Quando lado, Dilma não teve, vai pagar quando Dilma teve ninguém. um freio de arrumação, não teve? Teve Sim, uma válvula, um não freio de teve de ajuste escape. ali, Os caras continuaram apertando com Dilma ou deixaram dar uma diminuída na política? Hoje o esquema tá montado. O esquema de poder nesse país pode a qualquer momento colocar o crime no poder e ser um Fernando Henrique, dar uma privatizada e tal, uma moralizada, entre aspas, uma polida, né, só externa, mantendo o miolo igual, meu irmão, e a população